Sejam bem-vindos a mais esta live. Pauline Responde. Todas as segundas-feiras eu estou aqui com você neste horário, às 11 horas da manhã, para responder as suas dúvidas, seus comentários, aquelas perguntas que vocês me enviam pelo direct, aqui abaixo dos vídeos, né? Então, eu sempre separo esta segunda-feira só para responder você, para que você tenha mais clareza daquilo que vai te levar para uma saúde melhor, para uma vida mais leve, para melhorar o seu processo de emagrecimento. É para isso que eu estou aqui. Eu sou Pauline Correa, nutricionista, especialista em emagrecimento, e eu vou responder algumas coisas sobre a vida prática, algumas dúvidas que vocês têm na prática. Por exemplo, me enviaram perguntando sobre os embutidos. Se pode comer, se é mito essa história de que embutido faz mal, de que dá câncer, como é que é essa história? Para começar, deixa eu esclarecer o que são os embutidos. Talvez você ainda não tenha essa definição na sua mente, né? Embutidos são aquele grupo de alimentos onde contém presunto, salsicha, mortadela, salame, linguiça, blanquê, peito de peru. Então, são os alimentos ultraprocessados, oriundos de carnes, de proteínas animais, cheio de condimentos, saborizantes, corantes, conservantes, para que esse produto fique mais palatável e mais comercialmente interessante, para que eles também tenham uma vida de prateleira, uma vida de armazenamento maior. Então, esse processo todo, ele acontece para que o mercado seja mais propício, né, para a comercialização desse produto. O que acontece é que a Anvisa, para proteger o consumidor, obriga os fabricantes a acrescentar nesses produtos, nos embutidos, nitrito e nitrato de sódio, que são os conservantes e corantes desse grupo. São os conservantes capazes de bloquear o crescimento de bactérias, de fungos nesses produtos. O que acontece é que nitrito e nitrato de sódio realmente favorecem o desenvolvimento de células tumorais, cancerígenas. Pauline, então quer dizer que se eu consumir embutido, se eu consumir uma salsicha, um peito de peru, eu vou ter câncer? Gente, é claro que depende de outros fatores. Não é porque você consumiu um tipo de produto, você vai desenvolver aquela doença. Vai depender de condições genéticas, de outras exposições que você é submetido, por exemplo, radiações, outros elementos químicos que você é submetido no dia a dia, e isso diversifica de pessoa para pessoa, os fatores hereditários, genéticos também. O fato é que estas substâncias químicas potencializam, favorecem o desenvolvimento de células tumorais. Então, se você tiver uma propensão, se você tiver um fator genético ou outros fatores que vão favorecer o aparecimento de um câncer, por exemplo, sim, o consumo de embutidos vai ainda mais favorecer o aparecimento dessa doença. Então, eu sempre digo que não vale a pena consumir esse tipo de produto no seu dia a dia, por mais prático que sejam, por mais saborosos que sejam, não são alimentos para compor o seu dia a dia, sua alimentação no seu dia a dia. Não é aquele alimento para você, toda vez que você vai no supermercado, colocar no carrinho de compras e levar para sua casa. Por mais que um peito de peru seja prático, saboroso, é uma fonte de proteína, né, sem gordura, quase não tem gordura, então muitas pessoas consideram como algo muito prático e muito atraente por isso, favorável para dietas de emagrecimento. No entanto, não é verdade. Porque mesmo que um peito de peru ou outro embutido seja zero em gordura, caloria baixíssima, rico em proteína, esses elementos químicos desses produtos, dos embutidos, não vão favorecer o seu emagrecimento, porque vão aumentar o seu processo inflamatório,
porque vão danificar, vamos dizer assim, o seu metabolismo, não vão favorecer o metabolismo de gorduras para que você emagreça. Então, mesmo consumindo um alimento pobre em gordura, rico em proteínas, você estará prejudicando o seu emagrecimento. Eu já disse aqui para você que o emagrecimento, ele acontece num ambiente saudável. O seu corpo precisa estar cada vez mais saudável para que o seu emagrecimento seja duradouro e seja constante. Você precisa selecionar o tipo de alimento que vai consumir, sim, olhando principalmente essas questões de aditivos alimentares, de aditivos químicos, dos alimentos processados, ultraprocessados, como no caso dos embutidos. Ok, esclareci essa questão? Então, gente, para ter praticidade, para ter sabor, ao invés de usar embutidos, ao invés de usar peito de peru, vamos usar outros recursos naturais, que também são saborosos e que também podem ser feitos, você pode criar como estratégia para que fique muito prático para você. Então, vamos lá, vamos supor que você gosta de comprar o peito de peru, porque tem lá sempre dentro da geladeira, né, a fatia que você pode pegar e colocar numa comida, numa salada ou num pão, por exemplo. Como é que você poderia substituir isso? Você pode usar, por exemplo, carnes desfiadas, carnes fatiadas bem finas, por exemplo, o lagarto, né? A peça do lagarto você pode cozinhar e fatiar de forma bem fina, e você armazena ali numa vasilha de vidro, com azeite, os condimentos que você gosta, cebola, guarda na sua geladeira, pode ficar ali se tiver uma boa quantidade de azeite, vinagre você pode acrescentar também, porque vai ajudar a conservar e aumentar o tempo ali dessa carne na sua geladeira, vai ficar ali por até 5 dias. E aí você vai fazendo aos poucos, você pode fazer, por exemplo, uma peça inteira do lagarto, congelar em porções e ir tirando, colocando na sua geladeira aos poucos. Da mesma forma como a carne desfiada, o frango desfiado, carne moída, trazendo praticidade para o seu dia a dia sem precisar lançar mão dos industrializados. Ok? Assim você vai ter comida saborosa, prática e saudável. Saudável. Que ao invés de te atrapalhar a sua saúde, atrapalhar o seu emagrecimento, pode favorecer. E aí você vai se ocupar apenas com relação à quantidade do que você deve comer, não é mesmo? Ok? Esclarecida essa questão do peito de peru. Ok, vamos para frente então. Alguém perguntou sobre temperos para saladas. Se pode usar aqueles molhos prontos de salada, o que que faz de tempero, que não consegue comer muita salada porque não consegue temperar, não consegue gostar do sabor, porque gosta de muito tempero. Então, essa é a segunda pergunta que eu vou responder para você. Bom, com relação a temperos para salada, gente, usando condimentos naturais, você pode inventar a combinação e preparar o molho de salada que você preferir, que você quiser. O básico que você pode e deve usar para temperar os seus vegetais, as suas saladas, são, anote aí, limão, alho, cebola, alho poró, as ervas, todas as ervas, sejam elas secas, desidratadas ou frescas, manjericão, orégano, salsinha, alecrim, hortelã, pimentas variadas, se você gostar. E como base você vai usar limão ou um vinagre, né? Um vinagre se você não tiver indisposição, né? No estômago, no esôfago, com relação a ele, se você se sentir bem. Então, vinagre, um pouco de água, todo molho de salada leva uma pequena quantidade de água, azeite, um pouco de sal, se você preferir, com sal. E aí você faz uma misturinha e rega a sua salada. Ou vai colocando aos poucos no momento de consumir. Ok? Então você pode fazer lá uma travessa com vários vegetais picados, folhas, legumes, lembrando que a sua salada deve conter pelo menos 4 cores de vegetais, tá bom?
Na verdade, a sua refeição deve conter pelo menos 4 cores de vegetais. Não importa se é a salada fria, se é uma salada cozida, se são legumes cozidos, assados, ao vapor, grelhados, frio ou quente. Pelo menos 4 cores no seu prato de refeição, 2 vezes por dia. Almoço e outra vez à noite, independente se você vai lanchar ou jantar. Ok? E aí o tempero à base de condimentos naturais. Nada de comprar molhinho pronto, pozinho pronto, realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Ok? Esses vão prejudicar o seu metabolismo, vão afetar a sua saúde de modo ruim, prejudicando a sua saúde. Há também algo que eu gosto muito, que é o nutritional yeast, que é a levedura nutricional, ótimo para colocar em saladas, é a levedura em pó, ok? Você encontra em supermercados, em lojas de produtos naturais, tem um sabor totalmente diferente de qualquer outro tipo de condimento, e é riquíssimo em minerais, em proteínas também. Ok? Lembrando, açafrão, curry, que são excelentes anti-inflamatórios e você deve usar para temperar os seus legumes crus, ou melhor, se você for fazer os legumes cozidos, assados, adicione o açafrão ou curry depois de prontos no seu prato, para que você tenha os efeitos anti-inflamatórios da cúrcuma e do curry. Se for apenas como condimento, o curry, por exemplo, você vai precisar cozinhar ele, processar ali durante o preparo na cocção do alimento, ok? Então fica essa dica, experimente, tempere mesmo, se você gosta de legumes com tempero, se isso facilita para você ingerir mais vegetais, use. Muitas pessoas não gostam de vegetais, têm dificuldade em consumir vegetais por causa do sabor e porque não experimentaram formas diferentes de fazer isso. Então, mude, tá bom? Experimente e você provavelmente vai se surpreender de forma positiva, trazendo mais benefícios para você. E uma outra pergunta que me fizeram, inclusive, foi no final da live da semana passada, e eu fiquei de responder aqui, que é sobre o ômega 3. Alguém perguntou, o mais barato da farmácia serve? Ou seja, a pessoa resolveu comprar um ômega 3 e quer saber se ela pode escolher pelo mais barato que tiver na farmácia. Então, eu quero responder isso de uma forma mais completa, porque talvez algumas das pessoas ainda não tenham muita clareza do que é o ômega 3, para que serve, será que tem que comprar mesmo ômega 3, precisa gastar dinheiro com isso, vale a pena pagar no ômega 3 mais caro, ou vai no mais barato, né, como essa seguidora perguntou. Então, olha só, o que é ômega 3? Ômega 3 é um tipo de ácido graxo, ou seja, um tipo de gordura essencial. O que é uma gordura essencial? Quer dizer que o nosso corpo não produz. Nós precisamos ingerir através de alimentos. O nosso corpo é capaz de produzir algumas proteínas, algumas substâncias, algumas vitaminas, o nosso corpo é capaz de produzir. Tem outras substâncias que, obrigatoriamente, nós precisamos fornecer através de alimentos para o nosso corpo. E o ômega 3 é uma dessas substâncias, que é fundamental para o nosso metabolismo, aliás, para o metabolismo de todo o mamífero, ok? Os principais ácidos graxos essenciais, além do ômega 3, tem o ômega 6, e tem também o ômega 9, que é muito importante para a nossa saúde, que é o ácido oleico. É aquele ácido graxo que está principalmente presente no azeite extra virgem, o azeite de oliva, ok? O azeite é excelente para prevenir a oxidação de gorduras, para auxiliar na redução de LDL, colesterol. Então, ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Ômega 9, azeite. O ômega 6, também muito importante para o nosso sistema imunológico. O ômega 6 está presente em outros óleos vegetais. Então,
óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão. O ômega 6 também está presente nas carnes e nos ovos, ou seja, ômega 6 está abundantemente presente já na nossa dieta. É algo que praticamente a gente não precisa se preocupar em estar atingindo ou não a quantidade necessária, porque já faz parte do nosso dia, a gente consome facilmente. O ômega 9, a gente precisa sim ter um pouco mais de atenção em estar consumindo no dia a dia o azeite. E o ômega 3, que é o objeto da minha resposta aqui agora, né, são muito importantes, porque nós dificilmente temos presente na nossa alimentação, eles são um pouco mais difíceis de estarem presentes na nossa alimentação, principalmente para quem mora em regiões mais longe do mar. Por quê? Porque o ômega 3 está presente principalmente nos peixes, em frutos do mar, principalmente em peixes de águas marinhas, águas geladas e profundas. Algas marinhas também são ricas em ômega 3 e de origem vegetal temos a linhaça, ok? Os ácidos ômega 3 mais importantes que nós temos, e isso é importante você compreender, porque vai te auxiliar na hora de comprar o seu ômega 3, tá bom? Então parece um pouco difícil, um pouco chato essa parte que é um pouco química, mas é importante que você compreenda pelo menos esses 3 tipos de ácidos que estão presentes no ômega 3, que são o ALA, ácido linolênico, ALA, ALA, o EPA, que é o ácido eicosa pentaenoico, EPA, EPA, e o DHA, que é o docosa hexaenoico. Então, o que você precisa memorizar? EPA e DHA, EPA, DHA. Essas duas substâncias estarão descritas lá no rótulo, no vidrinho do ômega 3. E é aí que vai estar a principal fonte de informação para a sua escolha de qual produto você vai comprar. Para comparar um com o outro, para saber se realmente um está mais barato que o outro, ok? Bem, para que é importante o EPA? O EPA, essa porção do ômega 3, é essencial para o controle do processo inflamatório. Então, ele é anti-inflamatório. E o DHA é essencial para a fluidez das membranas celulares, ou seja, cada célula sua tem uma membrana que reveste. E essa membrana, ela precisa ser fluida para que entrem e saiam elementos essenciais para o metabolismo dela, para que as conexões nervosas, as reações químicas e as respostas nervosas aconteçam de uma forma mais eficiente, a propagação dos impulsos nervosos sejam mais eficientes. A membrana celular precisa estar bem fluida, e quem faz isso é o DHA, que é uma das frações do ômega 3. Ok? Então, nós podemos ingerir esses ômegas através dos alimentos ou através de suplementação, que é quando você compra em cápsula para ingerir, ou óleo que você coloca na colher e ingere, ok? O sabor é muito difícil. Eu nunca encontrei, em 20 anos de carreira, alguém que conseguisse, com tranquilidade, ingerir um óleo de peixe através de xarope, por colher. O sabor é muito forte, o cheiro é muito forte, o odor. Então, a via mais prática, mais viável para que essa ingestão seja mais regular é realmente através de cápsulas oleaginosas, tá bom? E qual a importância do ômega 3? Será que precisa mesmo suplementar? Será que é uma história de indústria que quer vender mais? É conversa de médico, de nutrólogo, de nutricionista? Gente, sabe o que acontece na ciência? Claro que tem muita coisa que é de moda, tem muito suplemento que é de moda, que não tem comprovação científica suficiente para demandar o consumo regular. Mas à medida em que a ciência vai evoluindo e os estudos científicos vão evoluindo, vão se descobrindo
substâncias que são essenciais para o nosso corpo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi pacientes dizendo assim, mas antigamente ninguém consumia ômega 3 e estava todo mundo bem, por que agora a gente tem que consumir? Não era assim antes? Olha, falando aqui do ômega 3, quando nós fomos criados, vamos pensar lá no homem da caverna, né, lá no homem pré-histórico, qual era a base da dieta deles? Era rica em peixes. Então, eles tinham abundantemente essas substâncias. Ao longo da evolução da espécie humana, nós fomos perdendo esse hábito, porque foram entrando outros tipos de alimentos, nós fomos criando outros tipos de alimentos, não é? E o que acontece é que hoje em dia a gente quase não consome, ou quando consumimos, alguns peixes, a maioria dos peixes que nós consumimos, não são ricos nessas substâncias. Porque são produzidos em cativeiros, em tanques, e não são aqueles peixes selvagens lá da natureza como o homem pré-histórico consumia. Então, a ciência vai evoluindo e vai descobrindo coisas que são essenciais. Nós precisamos ter o critério técnico para avaliar realmente o quanto aquilo é importante, é necessário incluir na nossa alimentação, o quanto aquilo vai trazer benefício para cada pessoa. Claro que é essencial a gente usar aqui o princípio da individualidade, mas em geral, eu quero dizer para você que, em tratando-se do ômega 3, é bem difícil que a gente consiga ingerir através da alimentação. Então, talvez seja bem adequado, recomendável, que faça-se o consumo quando possível, quando for viável para você, pelo menos de tempos em tempos, fazer essa suplementação, da forma como for possível, busque uma orientação para que isso seja feito. Mas, voltando aqui um pouco na pergunta da seguidora, né, que ela perguntou se pode comprar o mais barato ou não, o principal que você deve observar para escolher qual produto você vai usar, qual você vai comprar, é justamente a concentração do EPA e DHA. Porque o que vai diferenciar um produto do outro? O que vai determinar se um produto é mais caro? O que vai determinar se um ômega 3 vai ter mais efeito no seu corpo ou não? Sim, porque você pode estar consumindo cápsulas que seu corpo não vai ver efeito. Dependendo da concentração, do tipo de ômega 3 que houver lá, não é verdade? Então, a qualidade do ômega 3 vai ser determinante nesse efeito que você vai observar. Então, você deve observar o tipo de ômega 3, ele pode ser vegano, ou pode ser de origem animal, dos peixes, por exemplo. Você precisa observar a presença de DHA, EPA, e alguns deles podem ter apenas DHA, e outros podem ter a associação do EPA com DHA. Por quê? Porque como o DHA tem funções específicas, eles são comercializados também isoladamente para que o consumidor possa usar de forma mais específica, mais direcionada, ok? Então, isso vai determinar o preço do produto também. Uma outra coisa que vai fazer diferença lá no valor do produto, lá na prateleira da farmácia, é a pureza desse ômega. Então, e é importante observar isso, o ômega 3 ele pode vir contaminado com metais pesados, como o mercúrio, que é altamente deletério para o nosso metabolismo. Então, um ômega 3 mais puro, isento de metal pesado, com certificação de isenção de metal pesado, ele provavelmente vai custar mais do que um outro que não tem essa certificação, de que você não sabe se há metal pesado ali dentro ou não. Então, isso vai diferenciar o preço. O tipo de cápsula. Então, aquela membrana que reveste a cápsula de óleo, existem tipos dela. Então, por exemplo, existem cápsulas gastroresistentes. O que quer dizer isso? Quando você ingere a cápsula, a maioria das cápsulas chegam no estômago, se dissolvem, e o óleo é liberado aqui no estômago. E aí, acontece o desagradável odor. Então, você tem aquela eructação, né, que é o arroto. Então, você sente aqui o sabor, o aroma, o odor
do óleo de peixe, que é muito desagradável, e isso é um impeditivo para muitas pessoas consumirem ômega 3. Por isso, no mercado existem alguns produtos cujas cápsulas são gastroresistentes, ou seja, você ingere e lá no estômago ela não vai se abrir, ela vai se abrir apenas lá no intestino. E aí você não vai ter desconforto nenhum, tanto no estômago, né, indisposição e pelo aroma, pelo cheiro que você pode estar exalando dessa substância. Isso vai definir também o preço do produto. E por último, e o mais importante, talvez, é a concentração de EPA e DHA da cápsula. O que acontece? Alguns produtos contêm, por exemplo, 90% de ômega 3 dentro de uma cápsula. Você tem lá uma cápsula de 500 miligramas de ômega 3. 90% que tem dentro dessa cápsula é ômega 3. Enquanto existem outros produtos que apenas 30% da cápsula é de ômega 3. O que são os outros 70% que estão preenchendo essa cápsula? Outros tipos de óleos. Óleos como óleo de amendoim, óleo de soja, que são gorduras saturadas, inflamatórias. Então, é claro que uma cápsula que tem 30% apenas de ômega 3 tem que custar muito mais barato do que aquela outra cápsula que tem 90% de ômega 3. Percebe? E como é que você vai identificar isso? Lendo o rótulo. Ou pedindo ajuda para um profissional que esteja te acompanhando. Para avaliar esse rótulo, aquela tabelinha nutricional do ômega 3, estará descrito lá EPA e DHA. EPA vai ter lá tantos miligramas por cápsula, DHA, tantos miligramas por cápsula. Então, você tem que fazer conta mesmo. Somar os dois e ver no final quantos miligramas de ômega 3, que é a soma dos dois, por cápsula. E aí, para comparar o preço com o outro, você vai ter que fazer essa conta, regra de 3. E observe que muitos dos rótulos dessa informação nutricional vem descrito mais de uma cápsula. Então, por exemplo, talvez você pegue um produto que tem lá descrito a composição, a quantidade de EPA e DHA para cada 3 cápsulas. Eu já vi produtos descrevendo para cada 4 cápsulas. E aí você pega lá a tabelinha de um produto com outro e tem a mesma quantidade de EPA e DHA, e você fala, uai, tá igual? Vou levar o mais barato. Só que esse aqui que tá mais barato, apesar da quantidade de EPA e DHA tá igual do outro produto, aqui é para cada 4 cápsulas, ou 3, enquanto esse é para cada uma cápsula. Ou seja, esse é muito mais concentrado, mais puro. Percebe? Então, é esse tipo de conta que você deve fazer para avaliar se é o mais barato ou não que você vai comprar. E tem que ser um laboratório de confiança para que você não esteja consumindo um ômega 3 rico em metal pesado. Combinado? Qual a melhor marca? Paula, não posso falar aqui sobre marcas. Tá bom, infelizmente. Existem boas marcas no mercado, em lojas de suplementos, em farmácias, tá bom? Então é isso, é a concentração da cápsula e a pureza. E aí, se você tiver desconforto, né, se você toma a cápsula de ômega 3 e sente aquela sensação ruim, busque cápsulas gastroresistentes. Algumas farmácias de manipulação também têm, tá bom? Ok. Outros cuidados com relação ao ômega 3. Gente, muito importante. Não é só começar a tomar ômega 3 e ponto, não. O consumo de ômega 3 precisa ser associado ao consumo de algum antioxidante. O que é um antioxidante? Vitamina C, vitamina A, principalmente a vitamina C, que é a mais prática. Então, precisa ter legumes na sua salada, no seu almoço, na mesma refeição que você for ingerir o ômega 3. Então, ingira sua cápsula de ômega 3, se você for fazer uso,
prefira consumi-la junto com a sua refeição que contenha um alimento fonte de antioxidante, que são frutas e vegetais, principalmente vegetais folhosos, amarelos, tá bom? Vitamina A, vitamina C, ou você pode consumir uma pequena porção de, uma cápsula de pequena quantidade de vitamina C, tá bom? Talvez seja mais garantido, mais prático, certo? Então, o uso de ômega 3 precisa ser associado a antioxidante, certo? Porque todo ácido graxo essencial, ele é suscetível, aliás, todo ácido graxo poliinsaturado está sujeito à ação oxidante, está sujeito à oxidação, então nós precisamos de um antioxidante junto. Certo? Esclarecida essa questão do ômega 3, para que ele é importante, gente? Proteção do nosso sistema nervoso central, prevenção de algumas doenças neurodegenerativas. Então, prevenção e controle de Alzheimer, melhora da qualidade de vida em pacientes que têm Parkinson, doença de Parkinson. Saúde ocular, então, para prevenção de algumas doenças oftalmológicas, melhora a acuidade visual, prevenção da degeneração macular proveniente do envelhecimento, o ômega 3 ajuda muito, para saúde cardiovascular, diminuição de triglicérides, melhora da resposta anti-inflamatória, principalmente para pacientes com artrite reumatoide, mas é anti-inflamatório de uma forma geral, melhora a conexão, os impulsos nervosos. Em gestantes, os estudos são muito consistentes também na recomendação. A ingestão de DHA por gestantes diminui em 20% a taxa de cortisol, ou seja, diminui o estresse oxidativo, o estresse adrenal em pacientes gestantes. Para o feto também, é muito interessante o uso de DHA, porque melhora o desenvolvimento neuronal do feto, melhora a visão dos bebês. Então, realmente são muitos estudos que comprovam o benefício do uso do ômega 3, mas você precisa tomar cuidado com relação à fonte e a quantidade que você vai usar, nada de exagero. Uma observação que eu preciso fazer também com relação a ele é sobre, se você for fazer qualquer tipo de cirurgia e estiver fazendo uso de ômega 3, precisa suspender o consumo do ômega 3 pelo menos uma semana antes, porque o seu sangue fica menos, a coagulação fica afetada. Então, para uma cirurgia, você precisa diminuir o uso do ômega 3. Ok? Dilcioneia, gostaria de saber sobre o pão integral. Vi várias matérias dizendo que ele é um falso alimento saudável, como todo produto processado industrializado, gente. Por quê que é um falso alimento saudável? Pela composição de ingredientes. Qualquer alimento que você for adquirir, observe a composição nutricional. O que é a composição nutricional de um alimento? É exatamente a lista de ingredientes do produto. Lista de ingredientes. Então, tem lá aquele quadrinho, a tabelinha nutricional do produto, e tem lá um texto, ingredientes. É lá que você precisa ler. É lá que você vai identificar a quantidade e o tipo de substâncias químicas estranhas para o seu corpo. Estranhas para você, vai ser estranho para o seu corpo. No caso do pão integral, muitos dão o nome de pão integral, mas a quantidade do trigo integral mesmo, da farinha integral, é baixíssima. Por isso que é falso alimento saudável, porque quando a gente fala produto integral, qualquer alimento que é integral, já passa a ideia de que é mais saudável. Mas se tratando de produto industrializado, você vai precisar ver lá, porque, gente, a indústria, o argumento da indústria, o rótulo, o nome do produto, a indústria vai colocar da forma que for mais atraente para o consumidor. Esse é o papel da indústria, vender. E para isso ela vai usar de artifícios
com as palavras, com as cores, com os nomes, nas embalagens. É você que precisa ter o cuidado para selecionar com critério lá na lista de ingredientes o alimento que você vai consumir. Então, por exemplo, no caso do pão integral, você vai procurar aquele que tem uma lista menor de ingredientes, menor de produtos químicos. Talvez não menor no número de ingredientes, porque eles podem conter muitos cereais, né? Farelos, sementes, então isso pode aumentar a lista de ingredientes. Então, observe a lista de produtos químicos, aqueles nomes estranhos, químicos, ok? Quanto menor, melhor. Quanto mais fibra, melhor. Então, se você tiver com 2 produtos na mão, você pode comparar o teor de fibra, pode comparar a lista de ingredientes e escolher aquele que for melhor naquela ocasião. Ok, Dilcioneia? Esclarecido? Fale sobre o malefício do glutamato monossódico. Bem, não consumo óleos vegetais, soja, algodão, etc. Ok. Sobre o malefício do glutamato monossódico. Gente, o glutamato monossódico é um realçador de sabor, amplamente usado pela indústria de alimentos, porque ele realmente dá aquela sensação de saboroso, realça o sabor, confere mais paladar, faz o nosso paladar sentir mais agradável com o alimento. E esse glutamato monossódico, ele tem efeito lá no nosso sistema nervoso central, causando muitos prejuízos, principalmente para crianças. Então, tem estudos mostrando associação com depressão, pessoas depressivas têm maior concentração de glutamato no cérebro, crianças com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, também têm alta concentração, o glutamato piora, potencializa essa agitação, essa falta de concentração, atrapalha o sono, atrapalha o foco, a concentração, o raciocínio, ok? Onde está presente o glutamato monossódico? Em vários produtos industrializados, principalmente aqueles de sabor doce, salgado, sabor salgado. Então, salgadinhos de pacote, temperos prontos, temperos para salada, caldos de carne, temperos para churrasco. A maioria dos temperos prontos para churrasco contém glutamato monossódico, por isso que você faz aquela carne assada e fica aquele sabor diferente, parecendo que é especial. Gente, não tem nada de especial nisso, porque é altamente prejudicial à sua saúde. O glutamato monossódico está presente no shoyu, muito concentrado em glutamato monossódico, o shoyu, por isso você deve usar o shoyu em pequenas quantidades. Se você for consumir comida japonesa, eu recomendo que você coloque mais caldo de limão e use o shoyu apenas para dar uma salgadinha nesse caldo de limão. Experimente. Ao invés de molhar o seu sashimi, né, o seu peixinho cru ali no shoyu, que é puro glutamato monossódico, peça o limão, o caldo de limão, não é aquele preparado de limão que a cozinha japonesa faz, não, porque lá também tem o tal do glutamato monossódico, tá bom? É o limão puro, caldo de limão puro, você acrescenta um pouquinho de shoyu e molha o seu sashimi ali. Assim você vai ter uma menor concentração de glutamato monossódico e não vai prejudicar sua saúde, se for à noite não vai prejudicar o seu sono, por exemplo. Ok? E quem não come carne? Sobre o ômega 6, porque eu falei sobre o ômega 6, que é fonte que está presente na carne, nos ovos e nos outros óleos vegetais. Quem não come carne vai estar consumindo outra fonte que tem óleo vegetal, por exemplo, óleo vegetal comum, vai ter ômega 6. Não é nada preocupante, tá bom? Sobre o lúpus, a gente tem que falar mais sobre uma dieta hipoalergênica, anti-inflamatória, sem alimentos que possam causar intolerâncias alimentares, como, por exemplo, glúten, leite de vaca e laticínios em geral, tá bom? Muito bem. Isso aí, pessoal. Se não temos mais perguntas, nós vamos encerrando por aqui. Se você tiver alguma dúvida posteriormente com o encerramento dessa live, você pode me enviar por direct, ok?
Pode me enviar por direct, pode mandar aqui no YouTube também, no canal do YouTube, e entre lá para o meu canal do Telegram, assim você vai ficar por dentro de tudo. O que comer para massa muscular? Ter uma alimentação mais equilibrada e fornecer bastante energia, principalmente pós-treino. Ter um sono de boa qualidade, porque o músculo se regenera principalmente durante o sono. Não adianta você fazer treino de massa muscular se o sono não estiver adequado, ok? A massa muscular, ela se desenvolve a partir de estímulo de exercícios. Não tem jeito de ganhar massa muscular parado, só com alimentação, não, ok? É necessário proteína? Sim, Andréia, precisa proteína, mas precisa também de carboidratos. O glicogênio muscular, que é o que fornece energia para a contração muscular, vem dos carboidratos. E principalmente para o treino, você precisa fornecer esses carboidratos para que haja desenvolvimento da massa muscular. E eu estou falando aqui, gente, de hipertrofia, de desenvolvimento de músculo. Não estou falando de emagrecimento. Apesar de que para o emagrecimento é essencial a massa muscular, tá bom? Mas são estratégias diferentes. Então, para massa muscular, você vai comer carboidratos, proteínas em quantidades adequadas. Vai priorizar os horários pré e pós-treino para consumir carboidratos, principalmente. Se você precisar controlar o ganho de peso, se quiser reduzir gordura, você vai priorizar o consumo de carboidrato pré e pós-treino. E vai dividir a sua alimentação ao longo do dia em frações, em refeições que tem proteína, um pouco de carboidrato, gorduras de boa qualidade ao longo do dia. Para o desenvolvimento da massa muscular, é importante que você não fique longos períodos em jejum, ok? Porque o músculo vai estar demandando ali nutrientes ao longo do dia para a sua manutenção e recuperação.